Que alegria! Estamos em mais um Espiritualidade Nação, momentos muito ricos onde a gente, enquanto fraternidade das várias dimensões religiosas, aqui sentamos, conversamos, debatemos, refletimos, sempre inspirado nos valores do Reino de Deus. E com alegria temos várias transmissões ao vivo aqui conosco. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a TV, a Pop TV, transmite pelo 45.1 em Sobradinho e pelo 23.1 em Porto Alegre. Um abraço aí a todos vocês de Porto Alegre. Estamos felizes demais porque hoje o tema bota o dedo em uma ferida delicada. O Brasil tem que acordar para alguns problemas. Bem, mas antes de falar disso, vamos chamar a pessoa que vai comigo apresentar o programa, a vereadora Keiti Lima. Cadê Keiti Lima? É graduada em Direito, Administração, é especialista em Gestão Pública, Ciências Políticas, Urbanismo. Ela, portanto, veio do nosso querido Nordeste e fez sua base na Brasilândia, a querida Brasilândia. Keiti, cadê você? Oi, Frei. Oi, todo mundo. Que maravilha estar mais aqui nesse programa tão importante para a gente discutir um tema tão radical, né, para quem está lutando contra a desigualdade. Muito bom. E conosco, Bom, então, a nossa querida Dayana Santos, né? Ela é sanitarista, educadora social, ativista da causa LGBTQIA+. E tempos atrás foi eleita vereadora, a primeira vereadora lésbica, consciente, convicta e guerreira. E agora ela é deputada federal pelo PCdoB do Rio Grande do Sul. Dayana, se apresente para nós aí, dá seu ok para o povo. Olá, Kate, Frei, que alegria estar aqui com vocês. Para mim é um motivo de muito orgulho poder estar compondo essas fileiras de resistência e, como fala o Frei, de consciência para poder estar debatendo a política que de fato faz sentido para a gente. Então, meu nome é Dayana Santos, eu estou deputada federal e tenho essa como uma função, mas principalmente como uma ferramenta. Essa mandata que eu executo é uma ferramenta de luta para essas trincheiras que, de fato, precisam tratar dos mais diversos temas, mas entre eles, para mim, é muito caro essa redução das desigualdades e ampliação das possibilidades para aqueles e aquelas que, por vezes, acabam sendo colocados em segundo plano nas prioridades. Então, é muito importante, muito salutar esse espaço para mim, ao qual eu componho com muita alegria, junto com o senhor Freire e com a Kate também. Um prazer imenso aqui com vocês. Muito bom. Todo mundo que está agora participando desse programa, dê seu like para que esta proposta, esse debate, penetre em muitos corações e em muitas mentes. Isso é importantíssimo. Também você que vai ver esse programa dias depois, horas depois, também dê seu like, porque esse programa vai ficar nas redes sociais, no YouTube, e você poderá fazer todos os seus parentes, todos os seus amigos, todas as suas redes sociais participar desse debate. O debate de hoje é muito importante. Veja só, espiritualidade e pessoas em situação de rua. Quem é o responsável? O município? O Estado ou a nação? Esse é um desafio grande. Precisamos debater com convicção, com coragem e com o espírito de querer a solução do problema. Vocês sabem que mais de 335 mil pessoas vivem em situação de rua em todo o Brasil. Os dados são do Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo o estudo, houve um aumento de moradores de rua, em situação de rua, neste primeiro trimestre de 2025, em relação a 2024. Mas olha só, antes da gente abrir para o debate, gostaria de colocar uma tela. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade
O necessitado é honrar a Deus. Provérbios 14, 31. Eu pergunto à nossa querida Daiane, tivemos 2 mortes de moradores de rua aí na sua cidade, Porto Alegre. Você acredita que esses dados que citei acima, mas essas mortes, refletem a situação de abandono do povo pobre e em situação de rua aí em Porto Alegre? Sei, e até atualizando o dado, agora já são 3 mortes. E a gente, há 2 dias atrás, já teve mais uma. Então, é importante a gente, primeiro que tudo, compreender que é uma responsabilidade compartilhada de uma gestão que, seja ela em âmbito municipal, estadual, federal, precisa estar interligada, pensando na redução dessas desigualdades, mas principalmente na ampliação de possibilidades. Isso, para mim, reflete quando a pessoa tem como única oportunidade a rua como moradia, a rua como ocupação. É óbvio, a gente sabe que constitucionalmente a rua é um direito, né? As pessoas têm direito à rua, mas quando ela é a única forma de sobrevivência, é, para mim, o reflexo da falha do Estado. De um Estado com E maiúsculo. É, para mim, o reflexo de toda essa desestrutura de uma organização sistêmica que não inicia ontem, e que não vem aí de tão pouco. Acho que eu me atrevo, inclusive, a falar que essa relação direta e muito objetiva com essas políticas que são falhas e também são fruto da não priorização, elas vêm de muito tempo. E a gente pode falar isso, inclusive, com o perfil das pessoas que ocupam as ruas. Aqui na minha cidade, e não é diferente isso do restante do Brasil, a maioria das pessoas que ocupam as ruas são pessoas negras. E a gente precisa olhar para isso como um indicador importante, como uma das formas, inclusive, da redução das desigualdades, mas principalmente do investimento em políticas que têm recortes prioritários, e esses recortes prioritários eles têm que perpassar diretamente pela relação tanto de gênero, mas também de raça. A gente precisa falar desses investimentos. Então, quando uma pessoa que ocupa a rua como forma de moradia, que tem a rua como única forma de sobrevivência, ela está ali vulnerabilizada, isso é falha de um Estado, isso é falha dessas prioridades, é falha dessas políticas que não conseguem alcançar. E eu falo isso agora enquanto deputada, mas por muito tempo, Frei, Kate, eu ocupei esse espaço de trabalho como educadora social de rua, com prioridade específica para essa população. E a gente, enquanto educadora, nós, eu e a minha equipe, essas equipes que se somam para fazer esse atendimento, nós sentimos muito essa relação direta da falta de investimento. E hoje, estando do outro lado, eu consigo entender por que esse investimento não chega. Porque, em definitivo, são muitas as camadas e sempre é associada a uma relação mais higienista por parte destes que ocupam a política. Então, estando agora, enquanto deputada, ocupando esse espaço, eu tenho tido essa tarefa de fazer com que seja prioridade o investimento. A gente precisa olhar a população em situação de rua como parte dessa mudança do cenário da sociedade que a gente quer. Olhando com esse projeto que fala não só da questão da habitação, porque casa, a moradia é um direito, mas fala também da reconstrução desse indivíduo no mercado de trabalho, na educação, olhando como acolhimento e cuidado. Isso é necessário, porque, caso contrário, a gente está fadado a reproduzir um sistema que há muito tempo vem excluindo. E, como falei, me atrevo, inclusive, a dizer que isso se vem muito dado, muito legitimado, desde a época aí de um processo de escravização de um povo que hoje ocupa a rua, mas esse povo que saiu desses espaços de escravização não teve oportunidade semelhante para poder avançar. E essa construção desigual num país do tamanho do Brasil reflete hoje nessa construção dolorosa da rua como única forma, e só a gente só consegue entender, só ter essa dimensão quando, em definitivo, se aproxima disso e tem essa sensibilidade. Eu faço parte desses que pensam e agem, além da denúncia, a ação, para que a gente dê um pouco de dignidade para essa população, enquanto a política em macro, no macro ela não se conscientiza, a gente tem que ir acionando todos esses agentes. E por isso me coloco à disposição, Frei, e evidencio, mais uma vez eu digo, além da denúncia, tem a ação, porque a gente não pode naturalizar o fato de que pessoas morrem em um inverno rigoroso, de que pessoas passam fome, de que pessoas não têm um espaço
que seja um espaço acolhedor para passar uma noite, e que hoje a gente consegue ver que não são mais homens, como era um perfil há um tempo atrás, né, enquanto eu trabalhava nas ruas, que era um perfil majoritariamente de homens, numa idade média. Agora a gente está vendo que, inclusive, tem aí o retorno de mulheres e crianças às ruas. Então, a gente está fracassando enquanto sociedade, sem dúvida alguma, nas prioridades do investimento nas políticas que fazem com que essas pessoas tenham só a rua como possibilidade. Eu acho que, para iniciar isso, muita coisa vem me tomando, Kate, porque é um tema muito sensível a mim, assim, porque olhar para essa situação e não relacionar a política que a gente executa é muito difícil. E também não priorizar é ainda pior. Essa insensibilidade da gestão pública como um todo faz com que cada vez mais esse número se eleve. E isso é um agravante profundo para um país que tem que olhar como prioridade para a redução dessas desigualdades. Eu acho que, como a Daiane bem trouxe, né, acho que não é uma responsabilidade apenas de uma esfera, mas das 3 esferas. E colocaria também a gente como uma sociedade como um todo, essa responsabilidade. E não é só apenas em uma cidade, isso é em todas as cidades. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, que no último trimestre, segundo o Observatório Nacional de Políticas Públicas, pessoas em situação de rua, aumentou 3.000 pessoas em situação de rua. Segundo dados oficiais, a cidade de São Paulo hoje tem mais de 96.000 pessoas em situação de rua, sendo que esse é o ano onde a gente mais tem dinheiro no caixa. A gente tem mais de 128 bilhões de reais no caixa da prefeitura. Olha esse nível de absurdo. Mas aproveitando que a gente está aqui nesse programa tão importante que também fala sobre espiritualidade, eu queria muito dialogar com a Daiane sobre também como a gente, como sociedade também, essa responsabilidade de colocar nossa fé em ação, né, e não apenas em palavras. A gente sabe muito bem que dentro do parlamento tem muita gente que é eleito com voto cristão, se dizendo cristão e fazendo política contra pessoas pobres, contra as pessoas em situação de rua, sendo que na própria Bíblia diz, tem uma passagem de Cristo que ele diz, quando eu tive fome, vocês não deram o que comer, quando eu tive sede, vocês não deram o que beber, quando eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, quando eu estava nu e vocês não me deram roupa. Quando Jesus ele diz que quando se faz isso com os meus pequeninos, como se a mim fizesse. Então, quando cristão entra no parlamento e faz política pública contra pessoas em situação de rua, ele também está negando a Cristo. E aí eu queria muito perguntar, Daiane, nesse lugar de fé mesmo, né, independente da fé, né? Como que se coloca essa fé em prol dessa luta, né? Como que a gente também sente a dor de uma pessoa em situação de rua, vendo que não é apenas em uma cidade. A gente está no Brasil que aumentou pessoas em situação de rua e um Brasil que se diz cristã. Kate, é uma questão de humanidade. É uma questão, primeiramente, de humanidade, de se colocar no lugar do outro. E acho muito pertinente essa tua pergunta, porque muita gente coloca como plataforma na política a questão da religiosidade. E eu acho que tem um certo exagero nisso, em alguns determinados casos, obviamente, que eu não estou aqui para questionar a fé, o credo e a forma de se expressar de absolutamente ninguém. Mas digo isso porque é muito diferente, e até faço uma convocação aqui para quem nos acompanha, que possa acompanhar. É muito diferente, em inúmeros casos, a plataforma política que se apresenta para se eleger e depois da eleição. É só olhar aquilo que se tem votado naquela casa, é só olhar aquilo que se é prioridade no Congresso Nacional. Porque quando se coloca o indivíduo, o ser humano, em primeiro lugar, a gente tem uma sensibilidade de compreender que a nossa postura, a nossa ação e a nossa atuação, ela não se negocia. E falo isso porque todas as vezes em que se tem alguma relação direta e mais objetiva de investimento para determinadas políticas, mesmo a população em situação de rua, mulheres também, coisas que as pessoas atribuem como pautas que são identitárias e de fato não são. A gente está falando de uma sociedade diversa e plural. Posso também trazer aqui a relação direta de investimento nas políticas LGBT+, que ocupam as ruas, muitas pessoas LGBTs ocupam as ruas. Então, quando a gente olha essa falta de prioridade, para mim isso tem a ver com a insensibilidade, porque uma figura que se sustenta
como um religioso, seja ele cristão ou das mais diversas formas de expressar essa religiosidade. E eu falo por mim, que sou uma mulher de terreiro. E sou uma mulher de terreiro e transito nesse espaço com o respeito e a responsabilidade que me cabe de acolhimento, de afeto, de compreensão com o outro, com a realidade do outro, como aquilo que aprendo nessas minhas bases, com aquilo que, de fato, se compreende como algo que é um pilar, né? Enquanto falava, Kate, eu me recordava que inúmeras vezes já ouvi que a fé sem a ação, ela é uma fé morta, precisa ter essa ação. Então, que como que a gente compreende que esses, Frei, que se colocam à disposição para a política como religiosos, eles, depois que ocupam esses espaços, começam a se opor a toda essa gama de possibilidades que se tem de fazer um enfrentamento a essas desestruturas. Isso, para mim, nada mais é do que um oportunismo político utilizando da fé. A gente não pode permitir isso, porque a sensibilidade de olhar uma pessoa que ocupa a rua, que não tem o que comer, que não tem um espaço adequado para fazer aí o seu cuidado, essa insensibilidade, ela não pode ser naturalizada. Ela não pode ser parte de uma plataforma política para vender uma oportunidade de mudança e depois, quando ocupa esse lugar, fica totalmente distante. A gente precisa fazer esse questionamento. E acho que cristão que é cristão, Frei, eu acho que uma figura que tem uma compreensão da importância da religiosidade, ela nunca vai se negar a alcançar a mão ao outro. Ela jamais vai fazer isso. E não vai conseguir botar a cabeça no travesseiro à noite, Kate, sabendo que enquanto a gente está ali acolhido, tem toda a oportunidade dentro de uma casa com comida, com roupa, com coberta, um lugar quente, não vai conseguir botar a cabeça no travesseiro imaginando que tem pessoas que estão passando frio, tem pessoas que estão morrendo com frio na rua, tem pessoas que não têm o que comer numa noite, tem crianças que estão ali com suas mães. E uma outra coisa que tem me chamado muita atenção pelas ruas aqui em Porto Alegre, pessoas mais idosas, mulheres idosas, se isso não toca o coração, se isso não te toca enquanto ser humano, pode ter certeza que a política vai refletir a macropolítica, a impossibilidade de ter essa reação quando tu olha isso é o que vai definir os próximos passos naquilo que tu vai colocar como prioridade na tua projeção de política. Então, eu acho que para mim fica muito evidente que quem é, de fato, um religioso, que quem tem isso, quem carrega essa como uma das suas bases e essa como uma das suas formas de se relacionar com o mundo, com a sociedade, não vai tratar com indiferença um irmão que precisa de ajuda. Exatamente. Estamos no programa Espiritualidade na Ação. E nada vai mudar se a gente não colocar a força de nossa espiritualidade a serviço da causa. E aí, Dayana, olha só, há anos atrás, o Supremo Tribunal Federal votou a DPF 976. Essa DPF obriga a União, obriga os estados, obriga os municípios a definir verbas para atendimento de pessoas em situação de rua. No entanto, quase nenhum município está levando a sério essa DPF. Por exemplo, o seu município aí de Porto Alegre teve um acréscimo de 14% de moradores de rua. Eh, Falamos recentemente, minutos atrás, que havia 2 mortes por causa do frio. Agora, quinta-feira, no bairro Floresta, tivemos mais uma morte por causa do frio. Ou seja, desatenção do prefeito local, total relaxo do poder público para com os nossos irmãos moradores de rua. Você acredita que essas 3 mortes e todo o abandono do povo em situação de rua é um descaso da prefeitura de Porto Alegre contra o povo pobre?
Eu, inclusive, quando recebi a notícia das 2 primeiras mortes, gravei um vídeo falando que não, essas mortes elas não são por conta do frio, é por conta do abandono, do descaso, da negligência, da falta de priorização, é por conta do desmantelamento das políticas que vão ser ofertadas para essa população. E muita gente que ainda me apontou que não teve acordo com esse meu posicionamento falou: nossa, mas tu está sendo mais uma dessas oportunistas, está sendo assistencialista, está levando a comida, está levando o colchonete, porque foi isso que a gente fez com uma ação imediata. Eu disse: não, vocês estão errados. Eu estou fazendo isso primeiro por uma questão de humanidade, que era o que eu falava anteriormente, por uma questão simples de não querer ver e não querer ouvir mais essas notícias absurdas de ter mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais quantas mortes forem. E segundo, porque é um frio rigoroso e a gente sabe as consequências deles diante de uma estrutura de município, de uma estrutura de gestão pública que faz com que a conta não feche. A gente não consegue ter dados, primeiro de tudo, eu acho que isso é importante relatar aqui, a gente não consegue ter acesso aos dados que se equivalem a um pouco mais próximo da realidade. Porque, primeiro, tudo é esse o ponto. Se não se tem esses dados, a gente não consegue também fazer uma equivalência da necessidade da ampliação, né? E isso pode ser até, inclusive, estratégico para essa gestão. Mas, em definitivo, a conta não fecha. Quando a gente olha um censo que tem aí de um tempo atrás, que fala que tem uma média de 5.000 pessoas, e isso, Kate, daqueles que são contabilizados, que conseguiram ser acessados. E pode ser muito mais, a gente sabe que pode ser muito mais. Então, se a gente tem pelo menos 5.000 pessoas na rua, que pode ser muito mais, e tem menos de 1.000 vagas de oferta, a gente já não fecha a conta. E quando a gente fala dessas vagas, a gente está falando de vagas para um acolhimento, para passar uma noite num albergue, que a gente sabe que 7 horas da manhã precisa sair. Mas o que nós tratamos e o que eu faço enquanto agente político, enquanto cidadã consciente, enquanto uma criatura que sabe que não pode ser conivente com isso, é justamente pensar que as alternativas têm que ser múltiplas. A gente tem que tratar da habitação, da moradia como parte da dignidade, mas a gente tem que falar da redução de danos, a gente tem que falar da geração de emprego e renda, a gente tem que falar do acesso à educação, a gente tem que falar de uma série de outras coisas. E quando se trata de população em situação de rua, me parece que tem uma incompreensão ou uma falta de vontade também de fazer essa leitura de forma mais ampla, que sempre direciona ao descaso, falando: mas são pessoas que utilizam droga, são pessoas que estão na rua porque querem. Isso, para mim, é uma parte muito dura dessa necropolítica estabelecida nessas relações de uma sociedade higienista que, enquanto não admitir que faz parte dessa falha de um sistema capitalista que retira as pessoas desses espaços como forma, inclusive, de retirar de si mesmo a culpa disso tudo, a gente não vai avançar. A gente não vai avançar. Porque não existe forma de construir possibilidades para essas pessoas se não for olhando para isso. A gente vai ter que olhar para essa questão de geração de emprego e renda. É isso. Frei, e se o senhor me permite, Kate, eu quero dar um bom exemplo aqui. Eu, enquanto educadora, atuava aqui num projeto que fazia dos próprios moradores de rua, fazia uma seleção de alguns, porque não tinha possibilidade de abarcar todos, mas fazia deles agentes capacitadores e sensibilizadores na saúde. Esses agentes recebiam uma bolsa, e essa bolsa era para que pudessem ter um espaço adequado para moradia, e, para além disso, iam fazendo a formação deles. Aqui em Porto Alegre, eu não sei se vocês sabem, mas aqui tem uma das 2 únicas escolas específicas para a população em situação de rua que existem no Brasil. Uma era aqui, a outra em Brasília. E então tinha tudo atrelado, era com a escola, para que pudesse estar ali tendo o espaço da educação, era com uma bolsa para poder garantir um espaço adequado para morar, para viver, para ter essa dignidade, e com toda a outra rede envolvida da formação e do acompanhamento. Isso fez com que muitos destes que estavam ali atuando como redutores de danos tivessem saído, tenham saído, saíram das ruas. Isso é uma coisa muito bonita. E poderia aqui citar vários desses parceiros que eu morro de orgulho de olhar e saber que esses homens e mulheres conseguiram acessar não outro espaço físico, mas um outro espaço de compreensão da dignidade humana. Olha, queremos agradecer o ICL por
todas as coisas boas que ele tem feito por nós, seus seguidores, e quero parabenizar. Vocês, seguidores, dão ao ICL uma das maiores audiências de esquerda que há no Brasil. Parabéns, seguidores do ICL. E olha, como presente, o ICL está organizando para vocês, agora, no dia 15 de junho, domingo, às 20 horas, uma aula bastante potente. Olha o nome da aula, hein? A Semente do Caos. Essa é a temática, portanto, do nosso programa, que vai ser domingo agora, dia 15. Quem vai ser o apresentador do programa é o nosso querido professor João César de Castro Rocha. Ele vai ser o apresentador e o coordenador é o já conhecido e querido Eduardo Moreira. Bem, estamos encerrando o nosso programa. Foi um programa fantástico, potente, com duas mulheres comprometidas com um mundo melhor, uma deputada federal e uma vereadora. Portanto, agora, mensagem final de você, minha querida Kate. Então, que a gente siga nas nossas cidades, lutando por uma cidade melhor. Aqui na cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes limpou a Cracolândia. Quando a gente foi questionar as pessoas que desapareceram, ele falou que a gente estava fazendo apologia às drogas, quando na verdade a gente só quer saber cadê as pessoas. Então, eu convoco todo mundo de São Paulo a questionar cadê as pessoas. Ninguém é Deus para decidir quem vive e quem morre. A gente precisa de uma cidade que cuide de gente. Isso, Dayana, querida deputada federal, sua mensagem final. Eu quero muito agradecer essa oportunidade de estar aqui com o senhor e com a Kate e falar que, em definitivo, quem se sensibiliza com essas questões tão importantes como a população em situação de rua, de fato tem aí um grande desafio. Porque nós sabemos muito bem que, para além do alimento, da roupa, é a questão de resgatar esse senso de pertencimento a uma sociedade que os refuta, os retira e não os prioriza. Nós fazemos parte desse espaço em que se constrói com uma nova consciência de um debate, trazendo como pauta principal essa humanização. E eu faço das palavras da Kate as minhas, quando ela trata desta cidade, que é uma cidade que precisa acolher, que é uma cidade de pessoas que precisam compreender qual é o seu papel. Eu faço sempre esse esforço, Kate Frei, de me colocar à disposição como esta ferramenta de luta necessária para garantir que não que essas pessoas elas tenham voz através de mim, porque elas têm voz, mas que elas possam ser ouvidas e que eu tenha essa sensibilidade suficiente para escutá-las e transformar todos esses clamores em luta política para mudar o rumo de uma sociedade que tem e mais do que nunca urge a necessidade da compreensão dessa ampliação, garantir que as políticas elas sejam parte essas políticas inclusivas elas sejam parte do meu fazer, é para mim não só uma tarefa enquanto parlamentar, mas é sim aquilo que me guia enquanto cidadã, aquilo que me guia enquanto pessoa consciente, aquilo que me guia enquanto uma figura que transita pelas ruas e sabem a necessidade e a importância que é priorizar. Eu quero muito agradecer esse espaço, me colocar à disposição, falar que estou no Congresso Nacional, mas que continuo atuando em todos os espaços, nas ruas, principalmente nas ruas, porque sei da responsabilidade que nós temos para avançar com as políticas, mas principalmente para resgatar, e falo muito nesse resgate, porque essa reconstrução dos indivíduos, ela perpassa por muitas coisas, mas principalmente pela consciência. Saber quem nós somos e saber a importância que tem essa nossa forma de olhar para esse mundo é, sim, em definitivo, a resposta que a gente precisa dar para esses e para essas que olham para esses irmãos e irmãs que ocupam as ruas como forma de refutar e retirar, mas principalmente dessa higienização que está em curso aqui em Porto Alegre, Kate, aí em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Nós queremos investir para que essas pessoas elas possam novamente ter aí um futuro com dignidade e com esperança, porque é isso que nos move. Pai bondoso, Trindade Santa, abençoe a nossa irmã Dayana, Kate, Padre Júlio e todo mundo, Pai querido, que trabalha em prol dos moradores de rua. Mas também, Pai querido, te peço carinhosamente que dê força
poder de articulador a essas duas mulheres, ao Padre Júlio e todas aquelas entidades que foram amigos curi da DPF 976. A DPF obriga, pai querido, obriga o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais a ter verba planejada para atender aos moradores de rua. Pai querido, neste ano de 2025, é o ano de votação dos PPAs em cada município. Faz com que em cada município do Brasil, o povo do bem, o povo de Deus, lute para que os vereadores atenda a DPF 976 e defina verba para atender os irmãos e as irmãs que caíram em situação de rua. Te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, meu nome é João César de Castro Rocha. Eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL, tentando mostrar que existe um plano em todo o mundo e também no Brasil que a extrema-direita utiliza para conquistar corações e mentes, vencer eleições e transformar democracias em estados autocráticos. Dia 15 de junho, um domingo às 20 horas,